Temos que eles são preconceituosos contra brasileiros ou latinos. Eu, sinceramente, acho que está mais para esse caso. Então, eu acho que talvez, em algum momento, que esse Brasil pare de respirar uma corrupção e uma criminalidade tão intensa, talvez a gente comece a criar um sentimento de verdadeiro amor. Não é apenas falar em patriotismo e vestir uma camiseta, mas o verdadeiro nascimento de um amor a uma pátria. Pois é, deixa eu chamar o Mota para trazer também suas impressões. Mota, me apegando um pouco desses questionamentos que o Mussa fez, você acha que o brasileiro é patriota? E para emendar, e essas discussões a respeito da camiseta da seleção versus as discussões políticas que nós estamos acompanhando? Olha, eu tenho muito cuidado com essas generalizações. Então eu vou ser bem específico. A maioria das pessoas que eu conheço é muito patriota, sim. Mas o patriotismo no Brasil, ele tende a ser explorado de uma forma muito leviana. E aí vem uma coisa que está engasgada na garganta da esquerda até hoje, que é o fenômeno Jair Bolsonaro. Tem vários aspectos esse fenômeno. Agora, um deles que merece ser estudado nas faculdades de ciência política é como Bolsonaro conseguiu se associar com as cores verde e amarela e com a bandeira nacional. Se existe uma briga que a esquerda perdeu, é a briga pelo verde e amarelo. E a esquerda perdeu essa briga em parte porque ela sempre desprezou essas cores. Sejam honestos. A cor de vocês é o vermelho. Isso só muda em época de eleição. Aí a gente vê comunistas, socialistas vestindo verde e amarelo, defendendo a soberania nacional e até indo à missa e comungando. Dizem que o maior truque do demônio é fingir que não existe. É um truque que os socialistas e comunistas tentam aplicar toda vez que uma eleição se aproxima. Pois é. É interessante isso, porque uma pessoa aqui, viu, Mota, enviou uma mensagem com as logomarcas dos partidos de esquerda. Foi um trabalho bem interessante. O PSB, PCdoB, PSTU, PSOL, PT e PDT, todos têm predominantemente a cor vermelha, né? Frente a outros partidos de centro-direita e de direita que se utilizam muito mais das cores verde e amarela ou azul. Deixa eu passar agora para o Diego Tavares analisar as discussões em torno da camiseta da seleção brasileira, mas também sobre patriotismo. A gente viu a manifestação de Flávio Bolsonaro destacando, não sei se foi esse o termo que ele utilizou, mas eu vou colocar aspas aqui, o desprezo ou não reconhecimento da bandeira brasileira ou desrespeito, talvez, à bandeira brasileira por parte de algumas pessoas e partidos. Eu vou pedir um comentário mais rápido, Tavares, eu vou ter que dividir a rede, depois eu volto para você para fazer o complemento. Faz uma introdução ao seu comentário em 1 minuto e meio, por favor. Olha, Caniato, realmente não falta razão a Flávio Bolsonaro quando ele diz que, de fato, a esquerda sempre negligenciou os valores do patriotismo e todos os símbolos inerentes ao patriotismo. Mas eu me pergunto se esse é o debate que o Brasil merece nesse momento. O Brasil está enfrentando problemas de toda sorte, problemas com a segurança pública, com a educação, com a saúde, um gravíssimo problema fiscal. Nós somos um país que ainda tem 50% das pessoas sem saneamento básico, 30% de analfabetos funcionais. Enfim, tantos problemas que deveriam ser debatidos nesse momento e nós trocamos esse debate, nós enquanto eleitores, para assistir essa espetacularização, esse fla-flu ideológico entre um lado e o outro. Eu me pergunto se isso realmente vai ao encontro de todos os problemas que o Brasil precisa superar. Com você, Diego, eu preciso dividir a rede e me despedir de parte
da nossa audiência. Algumas emissoras ficarão agora com suas programações locais, seus telejornais e programas. Muito obrigado pela parceria, pela audiência. Continue com a gente. Agora sim, eu retomo a discussão com os nossos comentaristas. Passo para o Diego Tavares só concluir o raciocínio em relação ao que ele chamou de Fla-Flu. Apesar de ser algo menos importante, não faz parte também debater esses aspectos, Diego? Caneato, faz parte porque isso foi um ciclo que foi criado já há algumas eleições, como eu disse, de espetacularização do debate público. É muito mais simples, tanto para o lado bolsonarista quanto para o lado governista, para a ala do PT e do Lula, debater valores, debater ideologia, debater o quanto o lado de lá é pior do que eu. Porque aí fica muito fácil não enfrentar os problemas que o Brasil, de fato, precisaria enfrentar. É muito mais fácil para o Lula combater o fascismo da extrema-direita do que explicar o rombo que nós temos do ponto de vista fiscal, do que explicar o caos da segurança pública, o problema do crime organizado. Esse é o debate que eu tenho certeza que o Lula quer travar nessas eleições, assim como eu acho que é muito mais fácil para o bolsonarismo tentar combater o comunismo, combater o espectro, o fantasma do comunismo, enfim, todo o problema da corrupção do governo Lula, do que de fato apresentar um projeto de país, mostrar como que um eventual governo Flávio Bolsonaro vai superar todos esses problemas que eu citei. E no meio do caminho ficamos nós, eleitores, fica a sociedade brasileira com todos esses problemas e ainda pagando uma conta muito cara com os impostos cada vez mais altos que nós temos que recolher. Passar agora para o Cristiano Beraldo. Beraldo certamente vai responder ao questionamento feito há pouco pelo Bruno Musa. Beraldo teve muitas experiências no exterior, profissionais, principalmente nos Estados Unidos, vai trazer um pouco desse patriotismo norte-americano. Dá para a gente comparar o brasileiro com o norte-americano? E essa discussão a respeito da camiseta da seleção, Beraldo? Pois é, esse é um debate muito interessante, porque há uma diferença enorme no que é patriotismo nos Estados Unidos e o que é o patriotismo no Brasil. Os Estados Unidos, só para dar uma ideia, né, para a nossa audiência, você, desde o início da sua vida escolar, você já tem contato com aqueles elementos do país, né? A bandeira, o hino nacional, o juramento à bandeira. Meus filhos são americanos, vivem, graças a Deus, nos Estados Unidos, e aos 7 anos de idade cantam o hino americano da primeira à última letra, sem errar absolutamente nada, porque isso está incorporado na rotina. Mas não é uma coisa aleatória. Isso vai se incorporando e junto a isso vem toda uma cultura de amor e respeito ao país. Estados Unidos é um país que historicamente esteve envolvido em inúmeras guerras. A participação da população na vida militar do país, ela é muito intensa e muito próxima. Isso é uma coisa que está no cotidiano de todos e que dá orgulho à população norte-americana. Lutar pela pátria, morrer pela pátria, isso tudo dá orgulho à população norte-americana. Agora vamos olhar para o Brasil. O Brasil tem um problema na sua origem que enfraqueceu muito o conceito de patriotismo. Porque a independência brasileira não foi um processo em que uma população explorada pela coroa portuguesa se reuniu para lutar por independência, se identificando como uma nova nação. O que passou no processo de independência brasileira foi um acordo entre pai e filho para proteger o interesse das elites da época e manter a população calma, manter a população controlada, alimentando essas elites nos seus negócios, nos seus interesses. Desde a independência brasileira, 200 anos depois, a dinâmica é exatamente a mesma. Nós continuamos sendo uma nação de trouxas, controlados por uma elite que se beneficia imensamente do poder e da proximidade com o poder. Nós estamos vendo há 4 anos o presidente da República rodar o mundo, tendo de braços dados com ele
um sujeito que foi preso porque confessou corrupção e financiamento ilegal de campanhas políticas. E o presidente da República está lá, o sujeito está bombando, mundo inteiro, vendendo para o mundo inteiro e tal. E o presidente da República é o seu garoto propaganda. Então isso é uma demonstração clara de que as elites, o poder, os amigos do poder continuam mandando no Brasil. Para que a gente mude essa dinâmica, nós estamos vendo um processo, e o Mota tem razão, há patriotismo no Brasil, mas o patriotismo do Brasil carece de amadurecimento. E é justamente a direita brasileira que vem fazendo o debate correto para despertar na população brasileira a consciência de que o Brasil é nosso e as pessoas que estão exercendo cargo público estão fazendo isso em nome do melhor interesse da sociedade, da comunidade brasileira. As pessoas têm que passar cada vez mais a compreender o papel da política na vida do país para que aí então consigam cobrar, consigam escolher melhor. Só que, com os números, o próprio Diego trouxe aqui, 30% de analfabetos funcionais. Nós somos um país de 200 milhões de brasileiros, 60 milhões de analfabetos funcionais. Me desculpa, nós ainda temos um desafio muito grande a vencer para que toda a população brasileira esteja capacitada para compreender a importância de amar, defender e lutar pelo seu país. Até nós chegarmos lá, infelizmente, teremos muita dificuldade de ver esse sentimento de patriotismo vibrando em cada um dos brasileiros. Deixa eu voltar com o Bruno Musa. Talvez o Musa tenha algum complemento a fazer, mas Musa, à esquerda, os partidos progressistas, socialistas, as lideranças também da esquerda, você não acha que eles perceberam tardiamente que perderam esse bonde? O bonde do resgate do patriotismo, das cores da bandeira, dos símbolos nacionais, perceberam e parece, pelo menos pelas últimas informações, as manifestações, que querem resgatar de alguma maneira. E eu fico pensando no público, né? Observando, poxa, mas agora, tantos anos depois, e aí, cola um pedido como esse resgate, as justificativas que vêm sendo dadas? Na minha opinião, Canhata, eu acho que poderia mudar isso, mas demora, é muito tempo. Como você falou, eu concordo, perdeu o bonde e perdeu o bonde nas redes sociais. Não sabem fazer, mas isso é bastante óbvio, porque veja, a forma de pensar, de ver o mundo, de fazer política, de enxergar como devem ser conduzidas, por exemplo, a economia, as instituições, é uma fórmula da esquerda parada, talvez nas 2 últimas décadas do século passado, ali, talvez os anos 80, mais especificamente. E aqui, não estou soando nem um pouco irônico, eles pararam de verdade no tempo. Então perderam todo o bonde da tecnologia, perderam todo o bonde de produtividade, perderam todo o bonde de se posicionar dentro da própria tecnologia e, consequentemente, das redes sociais. Isso não sou eu falando. Figuras importantes do PT já deram entrevistas falando que eles precisam correr atrás disso. E a mesma coisa das figuras, das cores da bandeira nacional. Acho que ficou muito bem delimitado ao longo dos últimos anos. Não foi um mês, não foram 2 meses. Foram alguns anos em que ficou muito claro isso, ficou muito bem delimitado. Não é do dia para a noite. Só que tem um desafio ainda maior, Canhato. A rejeição do presidente Lula, ela é imensa. E quando nós olhamos uma matéria que saiu em uma revista de grande circulação chamado O Mito do PT Grande, saiu essa semana. Tire Lula da história e o que sobra é um partido de 9% do Brasil, quase nanico. Então o que eu quero dizer é que hoje o Lula é uma figura mais ultrapassada, com 80 anos de idade, já muito mais cansado, sem aquele poder de manipulação, de coação das massas, através das narrativas falaciosas, que ele ainda mantém, mas com poder de convencimento muito menor, porque a realidade se impõe na vida das pessoas e eles perceberam que não dá mais para acreditar apenas em palavras bonitas, porque a verdade, os fatos se impõem ao longo dos anos. Então, eles têm esse desafio agora, só que com esse problema, uma rejeição muito grande do presidente Lula, e o presidente Lula representa tudo para o PT.
Sem o Lula, o PT, como falou aqui, é um partido de 9% do Brasil, portanto, um partido completamente nanico. Se olhar o montante... Você gostou desse corte? Deixe seu like, ative as notificações e se inscreva no canal para estar sempre atualizado.